Entra. O senhor pode falar comigo agora? Sim, Alexander, pode. Filho, onde foi que nós paramos? Primeira Guerra, vô. E essa a gente já terminou. Ah, sim. Sabe, filho, estava me lembrando da Revolução Russa. A primeira experiência que o mundo teve com o socialismo. O que é socialismo? É melhor você tirar suas próprias conclusões. Vamos dar uma olhada nisso agora. Pois bem, Alec, o que vem sempre antes de uma guerra? O que vem sempre antes de uma guerra? Contexto e causas. Isso, antes de entender o que foi uma revolução e que guerras ela envolveu, precisamos de entender o que é uma revolução. Uma revolução muda tudo: o país, o governo, a sociedade. E para entender por que as pessoas fizeram esse movimento gigantesco, você precisa saber como era a Rússia antes de tudo mudar. E como é que era, vô? A Rússia já tinha presidente? Longe disso, meu jovem, a Rússia vivia sob o czarismo. O governante era o czar, uma palavra que vem de César, que significa imperador. O regime era absolutista, ou seja, o czar mandava em tudo e governava sem constituição, sem leis que o limitassem. Fazia o que bem entendia e esmagava qualquer um que reclamasse. Para você ter ideia de como estavam atrasados, a Idade Média terminou por volta de 1492. Mas a Rússia foi o último país a abolir o feudalismo. Já no final do século XIX, as pessoas ainda eram presas à terra por regime de servidão, quase como escravidão, pagando impostos feudais. Caramba, em pleno 1800 e tanto? Eles já não tinham indústria, ferrovia, carros, nada disso? Quase nada. Era um país essencialmente agrário, que se sustentava pela produção de grãos, inclusive muito desses grãos iam para a produção de vodka, que tem uma ligação profunda com a história da política russa. A situação da população era desesperada, passavam muita fome, e junto a isso a Rússia era um país gigante, com múltiplos povos e culturas que não se davam tão bem, e um clima muito forte. No norte, o inverno chegava facilmente a menos de 40 graus. Administrar isso de forma tão centralizada em Moscou ou São Petersburgo, enquanto o czar e a aristocracia viviam no luxo. Isso era uma bomba relógio, nunca daria certo. Tá, então ninguém gostava do czar. Alguém tentou pelo menos parar ele? Quase ninguém gostava. E foi nesse cenário que se destacou um novo partido, de oposição, o Partido Operário Social Democrata Russo. Nós vamos chamá-lo de POSDRI. Eles se baseavam nas ideias socialistas de Karl Marx, mas as lideranças desse partido brigavam e ele se dividiu em dois grupos que você precisa guardar o nome: os bolcheviques e os moncheviques. Tá, bolchevique e manchevique. Nossa, que nomes esquisitos. O que isso significa? Bolchevique significa maioria e menchevique significa minoria. Eles ganharam esses nomes por causa de uma votação interna onde o líder dos bolcheviques, um homem chamado Vladimir Lenin, grave esse nome, acabou conseguindo a maioria dos votos, enquanto o líder menchevique, Julius Murtov, ficou na minoria. O Lenin era astuto e liderava a ala mais radical. O que aconteceu depois dessa divisão? Fizeram finalmente a revolução? Ainda não.
Mas tudo começou em 1905. A Rússia entrou em uma guerra contra o Japão por conta de territórios, mas sofreu uma derrota vergonhosa. O país, além de territórios, perdeu dinheiro e principalmente milhões de vidas. Imagine a situação: você é um camponês, passa fome, em um frio dos diabos, sua família é mandada para a guerra, muitos morrem e no final o país perde. A insatisfação do povo transbordou. Em um domingo de 1905, a população organizou uma passeata pacífica em frente ao palácio do czar. Eles não queriam briga, levaram cartazes pedindo pão, paz e melhores condições de vida. Sabe o que o czar fez? Mandou comida pra eles. Ah, quem dera, Alexander. Ele mandou que o exército atirasse na multidão. "90 pessoas morreram naquele dia. Ficou tremendamente conhecido como o Domingo Sangrento. Esse evento também é chamado de Ensaio da Revolução, porque ali o povo percebeu que o czar nunca mudaria por vontade própria. A revolução de verdade ainda estava por vir, mas aquele dia nunca foi esquecido." O czar não ficou com medo de o povo se revoltar mais ainda? Ficou. A pressão foi tanta que, para acalmar os ânimos, o czar prometeu convocar a Duma, que é como se fosse o congresso deles, e criar a Constituição. Todos os partidos ficaram felizes. Só que, assim que a poeira baixou, o povo se acalmou. O czar voltou atrás e dissolveu a Assembleia. Tudo continuou indo de mal a pior, até que em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial. Tá, então a Rússia entrou na guerra mesmo estando toda quebrada. Exatamente. Quase ninguém queria aquela guerra, mas o czar fez questão de entrar. O resultado, obviamente, foi catastrófico. Os soldados iam para a fronte sem mantimentos. A economia colapsou e milhões morreram. Chegou ao ponto, em 1917, que a situação ficou tão insustentável que o povo foi às ruas novamente. Só que desta vez, o exército se recusou a atirar nos manifestantes e entraram ao lado deles na revolução. O Tsar Nicolau II, sem o apoio das armas, obrigou-se a abdicar o trono. E o Lenin assumiu. Ainda não. A Duma criou um governo provisório para tentar arrumar a bagunça enquanto faziam a Constituição. Mas esse governo foi um caos. Enquanto isso, Lenin voltou com 2 lemas certeiros que ganharam o coração do povo: pão, paz e terra, e todo o poder aos soviéticos. Os soviéticos eram como um clubinho, ou comitês de trabalhadores, soldados e camponeses com líderes escolhidos por eles mesmos. Sozinhos, um trabalhador não mudava nada, mas esses comitês começaram a se unir e ganharam uma força gigantesca. Lenin dizia que eles deveriam governar, pois representavam a verdadeira vontade do povo russo. E sobre o pão, paz e terra, era o que os russos mais queriam: pão para acabar com a fome, paz para sair da guerra e a terra para os camponeses. Todo o poder aos bolcheviques! Em 25 de outubro de 1917, Lenin e os bolcheviques invadiram o Palácio de Inverno e derrubaram por vez o governo provisório. Ali se concretizou a Revolução Russa e começou o governo dos bolcheviques. De início, foi um governo bem autoritário. Lenin controlava os sindicatos com mão de ferro, os sovietes, e passou a confiscar a produção de agricultores para redistribuir. O
Por outro lado, ele cumpriu promessas, distribuiu as terras prometidas e tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial através de um tratado que foi chamado de Brest-Litovsk. Tá, se sair da guerra sempre é a melhor opção, por que a Rússia se deu mal? O preço foi alto. Para a Alemanha aceitar a paz, a Rússia teve que entregar territórios enormes, como a Polônia, Finlândia, Ucrânia e a Bielorrússia. Muita gente ficou furiosa com isso. Lenin mudou o nome do partido bolchevique para Partido Comunista e proibiu qualquer outro partido no país. Obviamente, a aristocracia, os bolcheviques e outros opositores não aceitaram. Eles se juntaram e formaram o Exército Branco para derrubar o governo. Já o Lenin e seus apoiadores formaram o Exército Vermelho. E assim começou uma terrível guerra civil que durou de 1918 a 1921. Mais guerra, vô. A Rússia não aguentava mais. Pois é, a guerra civil afundou o país num buraco sem fim. Para vencer, Lenin adotou o chamado comunismo de guerra. Ele estatizou absolutamente tudo: fábricas, comércios e terras. Se você fosse um agricultor e sobrasse comida, você não podia vender. O Estado pegava todo o alimento para ele e distribuía para o exército. A inflação foi tão bizarra que o dinheiro perdeu todo o seu valor e parou de ser usado. A miséria foi extrema, mas com essas medidas drásticas, o Exército Vermelho conseguiu vencer a Guerra Civil. Tá, ótimo, eles venceram, mas sobrou o quê? Um país destruído? Exatamente. Lenin percebeu que se continuasse sufocando a economia, o país morreria. Então ele criou o NEP, a nova política econômica. Ele dizia que era preciso dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Na prática, ele reintroduziu algumas práticas capitalistas provisórias para salvar a economia. Permitiu o comércio privado, pequenas propriedades e o uso de dinheiro. A produção agrícola voltou a crescer, as pessoas pararam de passar fome e foi nesse período que nasceu oficialmente a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas as grandes indústrias continuaram na mão do Estado. Tá, finalmente as coisas... E o Lenin continuou governando por muito tempo? Não. Meu neto, no auge da NEP, em 1924, Lenin adoeceu e veio a falecer. A morte dele abriu um espaço para uma disputa feroz entre 2 homens, Trotsky e Stalin. O Trotsky era o braço direito de Lenin. Liderou o Exército Vermelho e achava que a Rússia deveria espalhar o socialismo pelo mundo inteiro imediatamente. Já o Stalin era o secretário-geral do partido. Stalin defendia o socialismo em um só país. Como Stalin tinha muito apoio interno e era visto como um seguidor fiel das ideias de Lenin, ele ganhou a disputa e assumiu o poder. Começava ali o stalinismo. Foi exatamente em dezembro de 1922, logo após o final da Guerra Civil e com a economia começando a respirar por causa da NEP, que nasceu oficialmente a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia já não era mais apenas um país isolado, mas a líder de um bloco de repúblicas que havia adotado o socialismo. Vante, soca a bazuca. É pra cair. Vai pra aí? Vai fazer força. Agora finge de passar frio. Revoltosos. Ah, desculpa. Não, mas pode subir. Ele tá feliz. Vai de volta, Paulo.